estejamos aqui. E hoje nós vamos falar sobre o assunto de enfermidade. É uma coisa que a gente enfrenta nessa terra aqui, né? Enfermidade. Abra sua Bíblia comigo. Isaías, capítulo 38. Isaías 38, do verso 1 ao 8. Vamos ficar de pé para nós lermos? Diz assim a palavra de Deus: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai, e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. E isto será da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus, que passou com o sol pelos graus do relógio de Acaz, volte 10 graus atrás. E assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Amém? Fecha os teus olhos. Nosso Deus, nosso Pai, peço a Ti a Tua graça nessa noite. Abra, Senhor, o nosso entendimento, nosso coração, para recebermos de Ti, Senhor, a revelação da Tua palavra, para que possamos aprender qual é realmente a Tua vontade, para que não venhamos a supor coisas através da Tua palavra, mas sim a receber a revelação daquilo que ela quer dizer realmente para nós. Eu peço que seja assim no nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, meus irmãos. Enfermidade. Queridos, nessa lição que nós vamos começar a estudar agora, essa lição que é do mês de agosto, nós vamos ver que pessoas santas, pessoas fiéis a Deus, que viveram no passado, eles padeceram também doenças, enfermidades, mas pela fé, eles receberam a vitória, eles receberam força para passar pelo sofrimento e para sair com vitória. A palavra de Deus, amados, ela nos garante que haverá um dia em que não haverá mais enfermidade, que vai acabar todas essas coisas ruins que a gente tem aqui embaixo. Nós que somos salvos em Cristo, haverá o dia em que não mais vamos adoecer. Seremos totalmente transformados num corpo totalmente renovado e não padeceremos mais nenhuma sorte de enfermidade no nosso corpo. Quem crê assim, diga amém. Amém. Abra comigo 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios,
no capítulo 15, verso 52, diz assim a palavra: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém? Aqui está a promessa de Deus, que nós vamos ser totalmente transformados quando soar a última trombeta. E nós aguardamos esse dia ansiosos. Nós gememos aqui na terra, o nosso espírito geme de ansiedade por estar com Deus, porque o nosso lugar é junto de Deus, é ao lado de Deus. A nossa verdadeira casa é lá em cima, não é aqui embaixo. Nós vivemos aqui como forasteiros, porque nós não pertencemos a esse mundo, nós pertencemos a Deus, e a nossa casa fica lá em cima, aonde mora Deus. Então a gente tem essa ansiedade de um dia poder estar com Ele, porque até agora nós estamos fora de casa, estamos aqui embaixo. É necessário passar por um tempo aqui, mas haverá o dia que nós voltaremos para lá, e seremos totalmente felizes, porque lá não haverá sofrimento, lá não haverá dor, não haverá enfermidade de nenhum tipo, do qual nós temos aqui embaixo. Amém? A Bíblia faz essa promessa. Vai ser rápido, vai ser rápido. É num momento como um abrir e fechar de olhos, vai acontecer de repente. Pode ser até daqui a pouco, não sabemos, mas vai acontecer. E aí é só felicidade. Vamos voltar para a casa do Pai. Quem crê assim, diga amém. Mas, queridos, enquanto nós vivemos aqui embaixo, hoje, que a gente vive aqui embaixo, nesse corpo corruptível, que esse nosso corpo é corruptível, ele vai se desgastando a cada dia, vai envelhecendo, vai aparecendo dores, enfermidades. Eu mesmo, quando era jovem, tinha uma saúde de ferro. Hoje já não posso dizer a mesma coisa mais. Sofro de diabetes. Hoje fiquei muito triste, porque eu comecei a tomar insulina agora. Isso é uma coisa muito chata, né? Mas o meu diabetes está totalmente incontrolável, eu passei a tomar insulina. Mas glória a Deus, eu coloco na mão de Deus e peço a Ele que me dê graças. E até que me animei, que depois que eu apliquei a insulina, o meu diabetes abaixou. Nossa, eu fiquei feliz da vida, né? Mas hoje eu fui medir de novo, subiu de novo. Está lá em cima, estou com 240 de glicemia. E eu me entristeci de novo, falei, não é possível, como é que pode, né? E eu estando aqui para pregar justamente sobre enfermidade, né? Como as coisas acontecem, tudo é provação, né? Mas eu coloco nas mãos de Deus e eu descanso, vou descansar. Não adianta eu querer lutar demais com essas coisas, porque se Deus permite, eu tenho que passar por elas. E se Deus tiver que me levar, vai ser lucro para mim, porque eu vou morar na casa do Pai. E aí vai ser o fim da minha diabetes, né? Aí é só saúde. Então, está tudo certo. O que a gente tem é que encarar as coisas como elas são e confiar que Deus está cuidando de cada um de nós. Seja na saúde ou seja na doença, Ele está sempre cuidando de cada um de nós. Mas, queridos, há pessoas que creem que quando a pessoa está doente assim, deve ser pecado. Eu acho que ela pecou, está fazendo alguma coisa errada, por isso essa doença. Há pessoas que julgam dessa maneira, né? É triste, mas é uma realidade. Acredito que a enfermidade na vida do crente pode ser fruto de algum pecado escondido, algum pecado oculto, enfim, ou até mesmo pode ser obra do diabo na vida da pessoa. Mas olha, raramente é isso. Não que é impossível, não, o diabo pode também
agir na vida de uma pessoa, se ela estiver em pecado. Mas não que é totalmente isso é muito raro acontecer. Amém? Porque a doença, ela entrou no mundo, lá no Jardim do Éden, começou lá. Com a queda de Adão, muitas pessoas insistem em afirmar que o crente fiel não pode ser acometido de enfermidade, mas isso é mentira, não é assim não. A Bíblia menciona diversos casos de homens que temeram a Deus, que foram fiéis a Deus e sofreram enfermidades. Quem disse que era o diabo que estava agindo na vida deles? O caso de Jó, que foi falado agora há pouco aqui com a pastora Ana. O diabo tocou nele com enfermidades violentas. E ele falou com Deus e Deus permitiu que ele fosse lá e tocasse no corpo de Jó. Só não permitiu que ele tocasse na vida dele, mas permitiu, e ele foi lá e realmente colocou doenças terríveis no físico de Jó. E Jó era fiel a Deus. A Bíblia diz que Jó era um homem justo. Então, como é que se justifica dizendo que a pessoa está doente, é o diabo que está agindo? Ou é pecado? Isso é uma ignorância de quem fala um tipo de coisa disso, né? Não pode pensar, por isso que tem que examinar as escrituras e ver a realidade das coisas, e não ficar fantasiando as coisas. Hoje é um tal de falar do diabo, se fala mais do diabo do que de Jesus hoje. Qualquer coisinha é o diabo, é o inimigo, e está se levantando o inimigo, e não sei o quê. Fiquei sabendo que abriu um centro espírita, não sei na onde. Nossa, nós precisamos orar, nós precisamos nos levantar, como se o diabo fosse todo poderoso. E não é realidade isso. Poderoso é Deus, e Deus é nosso Pai, Deus está conosco. Jamais o diabo tem poder na nossa vida. Tudo que ele faz de mal, ainda faz quando Deus lhe dá permissão para fazer. Ele não pode fazer nada por conta, não. Ele não tem esse poder todo, não. Amém? Amém. Creia nisso, amados. Então a gente precisa ter essa visão. Qual a origem das doenças? Já que Deus não criou ela para enfermar o homem, fazer ele morrer. Onde é que está a origem? A origem está na queda, lá em Adão. Adão, quando Deus formou ele aqui na terra, o corpo dele, ele colocou ele lá no paraíso para viver, ele e Eva, sua esposa, eles viveram felizes. A Bíblia não diz quanto tempo foi, mas eu creio que eles viveram muitos anos ali no Jardim do Éden, desfrutando de todas as coisas boas. Tanto é que eles colocaram os nomes em todos os animais aqui da terra, eles que colocaram o nome em todas as plantas, todas as vegetações, todos os peixes, tudo aquilo que tem nome foi Adão que colocou. Então não pode ser coisa de um dia, 2 dias. Então com certeza viveram muitos anos ali no Jardim do Éden, de maneira feliz, sem doenças, sem dor, sem envelhecer, sem nada disso. Até que houve um dia que infelizmente eles caíram no pecado. Aí quando caiu mudou tudo. Mudou todas as coisas. Aí o pecado entrou o pecado. Porque desobedeceram a Deus. Então o pecado entrou ali. Então toda sorte de doenças, de enfermidades, é uma espécie de resultado da desobediência que tiveram para com Deus. A terra toda se revoltou, até os animais se revoltaram. Leões, tigres, onças, eram animais mansos, como o cão, como o cachorro, como o gato. Olhem o que eles se tornaram, feras. Hoje eles matam, se pegarem eles matam. Serpente, não tinha serpente venenosa, eram todas mansas. Hoje, quem que mexe com serpente? Porque o planeta todo se revoltou com a desobediência de Adão. E a doença entrou. A partir daquele momento, o homem teve que lutar para viver, teve que lutar para sobreviver. Ele começou a envelhecer, começou a aparecer as dores, as doenças, até que
ele morresse. Então hoje o nosso corpo físico, ele entra nessa coisa de se enfraquecer, de adoecer, até chegar um dia que ele vai morrer. E quando ele morre, normalmente o médico examina o defunto ali, faz até autópsia, se for o caso, e faz o atestado de óbito, constando ali qual foi a causa que levou a pessoa à morte. E normalmente você vê lá que são doenças. Olha, foi parada cardíaca, olha, foi um derrame cerebral, foi alguma coisa que aconteceu para que ele morresse. Enfermidade. Ninguém morre com saúde. Morre porque aconteceu alguma coisa. Uns ficam doentes muito tempo, outros não morrem de repente, com uma parada cardíaca, alguma coisa. Uns morrem cedo, outros morrem mais tarde, velho, novo. Enfim, enfermidade é constante nesse planeta. E só vai terminar quando o Senhor vier nos buscar. Quem crê assim, diga amém. Amém. Queridos, abra sua Bíblia comigo. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso 23 diz assim: Adão enfermou no corpo, na alma e no espírito. Amém? Adão enfermou, ficou doente, na alma, no corpo e no espírito. A doença atinge tudo. Tem pessoas que têm doença mental, tem pessoas que é doente espiritualmente. A enfermidade, ela alastrou de tal forma que a gente só pensa que enfermidade é no físico, mas não é não. Tem pessoas que têm a mente doente, espiritualmente está doente também. Gênesis capítulo 3. Abra, Gênesis capítulo 3. Vamos ler do verso 17 ao 19. Gênesis 3, verso 17, diz assim: E Adão, o Senhor disse-lhe: Porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, comestes da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comas dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor, olha a minha palavra, dor. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, ou seja, com sofrimento. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás da erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Não era da vontade de Deus nunca que o homem morresse, que o homem acabasse nesse estado. Por isso recomendou Deus: Adão, pode comer o que você quiser aqui do jardim, mas não coma daquela árvore. Não vá mexer nela, não coma ela, porque o dia que você comer isso aí, você vai morrer. Já avisou as consequências que ia ter se acaso comesse daquele fruto proibido. E no fim acabaram comendo mesmo. E aí veio toda a desgraça como pagamento, né? Vocês vão agora colher o fruto dessa desobediência. Vocês vão comer o pão com o suor da testa. Vocês vão sofrer, lutar muito para poder ter o alimento. E a terra ainda vai produzir espinhos, cardos, vai ter bichos na terra para comer as plantas. Vocês vão ter perseguição de todo o tempo para impedir que esse alimento chegue até a sua boca. Vai ser uma luta para poder ter o pão de cada dia. E é verdade mesmo, a gente sabe que hoje o pão de cada dia não é fácil.
Não é fácil, não basta plantar. Se você plantar, mas não tiver chuva, não vai produzir. As ervas daninhas podem avançar e matar a planta. Existe um monte de coisa para atrapalhar a vida do homem, porque isso é a maldição que Deus lançou na terra, por causa do pecado do homem. Tudo isso, podemos dizer que são enfermidades para trazer sofrimento para o homem, por causa do pecado, enfim. Mas nós não podemos desanimar, porque Deus, apesar de tudo, Ele está do nosso lado, está nos dando força para vencer a cada dia as dificuldades desse mundo. Amém? Queridos, é triste, eu sei que é. Eu gostaria muito que não existissem essas coisas, mas é impossível. Nós temos que passar por isso. Mas Jesus fala para a gente: tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Se eu venci, vocês podem vencer também, né? Jesus passou também por todo o sofrimento aqui na terra e venceu, nos dando prova que é possível. Com Deus tudo é possível. Você crê assim? Queridos, tudo isso foi por causa do pecado de Adão, por causa do rompimento que ele teve com Deus na questão de comunhão. Porque até então ele estava com Deus. Deus conversava, dialogava com Adão ali naquele paraíso. Mas a partir dessa desobediência, Deus se afastou de Adão. Adão nunca mais teve comunhão com Deus como tinha. E isso é o problema. Quem se afasta de Deus, quem peca, Deus sai da presença dele, aí pode esperar, porque é só sofrimento, só coisa ruim que vem. Crente, principalmente, que conhece Deus, mas não fica com Deus, não tem comunhão com Deus, ele sofre feito cão e nem entende por que sofre tanto. Porque ele se justifica: nossa, mas eu sou cristão, eu sou crente, por que eu sofro dessa maneira? Por que dá tudo errado? Estou na igreja, dou oferta, dou dízimo, faço tudo, e por que acontece tudo isso comigo? Tá, não sei o quê. Ele se justifica pelo fato dele ser crente, dele estar na igreja, ele já é merecedor dos cuidados de Deus, e não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu costumo dizer que tem pessoas que são convertidas à igreja e não a Deus, e Deus é muito mais do que a igreja. E nós não podemos perder essa comunhão com Ele, porque senão acontece como Adão. Adão perdeu a comunhão com Deus por causa do pecado, e só veio desgraça na vida dele e de todos que viriam após ele, que nós pagamos hoje pelo pecado dele. A Bíblia diz que não há um justo mais sequer na terra. Todos pecados, todos estão em falta, todos carecem da misericórdia de Deus. Que Deus nos ajude a entendermos isso. Amém? Então, amados, doenças é uma coisa natural desse planeta. Não fique achando: porque é o diabo. Tem pessoas que qualquer coisinha repreendem o diabo. Deu uma dorzinha de cabeça, ele sai em nome de Jesus, diabo, eu não aceito essa dor de cabeça. Ele é culpado de tudo, de tudo. A gente põe a culpa tudo nele. E esquece que a doença faz parte da vida aqui embaixo. Olha, Tiago tem uma passagem aqui no livro de Tiago, que ele diz assim, está no capítulo 5, do verso 13, diz assim: está alguém entre vós aflito? Olha aqui, aflição, sofrimento. Está alguém aflito? Ore. Olha a recomendação que Deus dá aqui: ore. Tiago não podia dizer: está alguém aflito? Repreende o diabo em nome de Jesus para que essa aflição saia. Ele não falou isso. Ele falou o quê? Ore. Está alguém aflito? Ore. Está alguém contente? Está alguém feliz? Cantem louvores. Compartilhem dessa alegria com os demais. Cantem louvores. Está entre vós alguém doente? Chame o presbítero da igreja, orem por ele,
ungindo com azeite em nome do Senhor Jesus. Olha a recomendação que Tiago dá. Está doente? Está atravessando esse problema de enfermidade? Peça ajuda. Seja humilde, peça ajuda. Liga para o pastor, para a pastora, o telefone, estou atravessando esse problema aqui, eu quero que a irmã ore por mim, peça na igreja que orem por mim, me ajude, porque eu estou precisando. É esse o conselho que Tiago dá. Tiago não falou, está doente? Repreenda a doença, repreenda o diabo e diga que você não aceita. Ele não ensinou essas coisas. Então a ignorância do povo de Deus hoje é essa. Tudo é o diabo, tudo é o diabo. Esquece que a enfermidade já está desde a época de Adão e é por causa do pecado. A terra foi amaldiçoada por Deus. Deus falou, maldita seja a terra por causa de ti, Adão. Não foi o diabo. Eu sei que tem doenças de todo tipo. E há doenças que realmente é o diabo que está por detrás. Há doenças que são por causa de nossa desobediência. Há doenças que nós pegamos ela, não que ela chegou até nós. Por exemplo, cuidados com a saúde. O médico fala, não coma muito sal, nem muito açúcar, porque dá hipertensão, prejudica a saúde, e a gente come salgado, a gente come muito doce, e quando vê, fica doente, está gordo, está obeso, aí clama para Deus, repreende o diabo e faz um monte de barulho, sendo que o culpado é ele, porque ele foi avisado. Eu me lembro que a minha mãe sempre chamava a minha atenção quando era solteiro, porque eu tinha mania de levantar da cama descalço. Eu ia para a cozinha beber água, eu ia para o banheiro, poxa, eu estava na cama, dormindo quentinho ali, gostoso, levanta e pôr o pé no chão fria, e minha mãe avisava, não faça isso, você vai pegar gripe, você vai ficar ruim. E eu dava risada, falava, que isso, mãe? Pegar gripe nada, eu tenho muita saúde, e realmente eu não pegava. Mas só que depois chega um tempo, o seu corpo vai manifestar toda aquela sua desobediência lá e você vai ficar doente muito fácil. Pega gripe muito fácil. Eu sou um desses, que eu pego gripe muito fácil, mas porque eu abusei muito quando eu era jovem da minha saúde. Então foi o diabo? Não foi, fui eu mesmo que criei essa doença. Mas eu tenho a mania de não querer assumir os meus erros. Então eu prefiro acusar o diabo mesmo, né? Não, é o diabo. Não, está amarrado no nome de Jesus, eu não aceito, e fico assim. E o pior é que eu fico assim, e a gripe continua. Eu não sei, porque eu acho que o diabo lá do outro lado, ele fala assim, né, isso é problema seu, não fui eu não, foi você mesmo que fez isso. É? Repreendi, mas não saiu, o que acontece? Que eu repreendo e não sai. O nome de Jesus não é, porque o nome de Jesus é poderoso. O problema é que eu deveria repreender eu mesmo, né? Que eu saia de mim mesmo, porque eu sou o culpado. Mas a gente não faz isso, porque a gente é orgulhoso, a gente é perfeito, e se dá certo, é Deus, e é eu que fiz a vontade de Deus. Deu errado, aí é o diabo, não fui eu não. E a gente tira sempre o corpo fora, não é assim? Estou sofrendo por causa do inimigo. Houve uma vez que Jesus estava andando ali pelas terras ali de Jerusalém ali, e ele parou ali num certo lugar onde havia um cego. E os discípulos viram aquele cego, já perguntaram para ele, Senhor, olha o estado desse homem que está cego. Diga para mim, foi os pais dele que pecaram ou foi ele que pecou para estar nesse estado? Aí Jesus respondeu, não foi ele e nem os pais dele. Essa enfermidade nele está nele por causa da glória de Deus. Deus vai ser glorificado. Existem doenças, enfermidade que é para a glória de Deus. Não é por pecado, não é por desobediência. Você não vê, tem pessoa que nasce cego? Foi pecado dele? Não foi porque ele nasceu cego.
E não é pecado dos pais dele também. A turma antigamente tinha essa mania de dizer, é pecado que veio já dos pais. E hoje ele está pagando no lugar dos pais. E não tem nada a ver. A Bíblia mesmo diz que os filhos não vão levar os pecados do pai. Nem os pais vão levar os pecados do filho. Cada um vai dar conta de si. Mas tem enfermidade que é para a glória de Deus. Você vê, Jesus passou por ali, curou aquele cego, e Jesus foi glorificado, o nome de Deus foi glorificado. Então havia um motivo daquela cegueira estar naquele dia ali. Aquela mulher que foi curada, que era curvada, foi curada num culto também. Ela estava na igreja e Jesus viu, olhou para ela e viu ela naquele estado, chamou ela, vem aqui à frente, orou por ela e ela foi curada. E Deus foi glorificado. Era pecado? Não era. Senão Jesus tinha falado, olha, não peque mais, hein? Você está fazendo muita coisa errada, por isso que você está nesse estado. Não falou nada disso, apenas a curou. Então tem enfermidade que é por causa da glória de Deus. Às vezes Deus cura a pessoa dentro da igreja, para que o nome dele seja glorificado, para que as pessoas entendam que ele ainda atua nesse mundo. Ele ainda faz milagres hoje, ele é o mesmo, ele não mudou. Então há mil motivos, então não fale besteira, não fique falando bobagem, amém? Aquele povo acreditava que só podia ser pecado, não tem outro jeito. Pode parecer estranho aos nossos olhos, amados, mas aquela doença daqueles homens que estão na Bíblia, aquelas pessoas, principalmente na época de Jesus, era tudo para glorificar a Deus. Deus estava se manifestando. Algumas não. Algumas não. No caso daquele homem mesmo que, paralítico, que levaram ele até a presença de Jesus para ser curado, inclusive passaram ele por cima do telhado, desceram ele ali embaixo, tudo. Vocês lembram dessa história, né? E Jesus curou aquele homem. Primeiro, não por causa da fé do homem, mas por causa da fé daqueles que estavam trazendo ele. Olha como é importante trazer pessoas doentes para a igreja, porque Deus vê a atitude das pessoas que estão se esforçando em trazer, e Deus honra essa fé e traz a cura. Mas aquela pessoa que foi curada, essa pessoa foi embora. E um dia o Senhor, andando ali pelas ruas de Jerusalém, viu ele. Viu ele bom, né? Perfeito ali, falou para ele, olha, agora você está bom, hein? Agora você está curado. Mas tome cuidado, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Por que aquele homem estava doente? Por causa de pecado. Ele transgredia as coisas de Deus, e por causa disso a enfermidade tomou conta dele. O diabo teve a brecha na mão dele, por isso o diabo tocou a enfermidade dele. Pecado. Então tem doença que é por causa de pecado. Agora tem outras não, que Deus permite para a glória de Deus. Outra é por causa de provações, Deus está querendo prová-lo, para deixá-lo mais forte, para usá-lo melhor. Então existem os motivos de Deus. Agora a gente não pode nunca na ignorância ficar falando bobagem. É o diabo, repreenda, não aceite isso de forma alguma. Puxa, Deus nunca vai poder provar a gente, porque a gente não deixa. A gente fala que é o diabo, e é Deus às vezes provando. Amém? Queridos, temos que entender a realidade bíblica sobre enfermidade, estudar um pouco mais sobre isso, para você ter consciência na hora que chegar a enfermidade e você analisar, será que Deus está me provando? Será que eu errei? Será que eu não estou agindo certo? É hora de você orar e buscar Deus, pedir ao Espírito Santo que te ilumine e te mostre a realidade daquele motivo que você está atravessando ali, para você orar certo, de maneira certa, e entender que Deus está no controle de tudo, até mesmo na sua doença, e Ele vai te ajudar, Ele vai fazer o melhor,
Deus não se alegra nunca de fazer as pessoas sofrer, mas muitas vezes Ele faz sofrer, porque é necessário. Assim como a gente que é pai e mãe, a gente muitas vezes não quer bater nos filhos da gente, nunca, mas há momentos que é necessário bater, não é? Por causa das transgressões, está demais, está desobedecendo demais, está falando e não está ouvindo, não está entendendo. Então chega uma hora, você tem que pegar realmente o chinelo e dar uma chinelada, uma cintada. Você tem que demonstrar ali que você está bravo, que você está sério, para poder dominar a situação e aquela criança melhorar. E Deus muitas vezes faz isso conosco também. Ele é pai, e a Bíblia diz que como pai, ele açoita os filhos dele, quando há necessidade. Por isso, anda direitinho com Deus, tenha comunhão com Deus, não deixe de ficar com Deus como Adão fez, porque se você abandona Deus, as desgraças vêm cada vez mais. Que Deus nos ajude, amém? Nós vamos parar por aqui, semana que vem a gente continua de novo, amém? Fique de pé.